Boa noite, nação bugrina. Tudo bem com vocês? Como foram de semana? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, o Arquibancada Guarani de número 82. E hoje, para falar sobre um baita jogo para nós, né? É o derby. É o derby e chegou, hein? Parecia que não ia chegar. Mas é o derby de número 200. E o bicho agora vai pegar. Pois é, nós estamos numa situação em que essa semana se desenhou, apesar de um monte de polêmica, se o Guarani havia priorizado esse jogo do derby, se tinha deixado jogadores sendo poupados, se deveria, se não deveria, se jogou bem, se não jogou bem. Acho que não jogou bem é uma unanimidade contra o CSA, né? Mas houve muita polêmica, né? Uns entendiam que sim, tinha que poupar mesmo, outros entendiam que nem poupou, era o que tinha por dia. Outros achavam um absurdo poupar, porque 3 pontos valem todos os jogos. Enfim, um monte de discussão. Mas sempre preocupado com esse jogo de amanhã. É um jogo, claro, que a gente sempre quer ganhar. Contra a Pinguela, a gente sempre quer ganhar, né? Mas até mesmo para o campeonato é muito importante. Esse jogo vai dizer para onde a gente quer ir nesse campeonato, né? Uma vitória pode ser a confirmação de que a gente está no rumo certo, com uma equipe parruda o suficiente para brigar com alguma coisa a mais do que pura e simplesmente o meinho da tabela. Por outro lado, uma vitória ainda mais pode significar afundar de vez o nosso principal adversário, nosso principal rival. E isso significa muito para a gente. O outro lado, o time lá da linha do trem, estão numa situação muito complicada. Tá certo, início de campeonato, eles só têm 4 jogos disputados assim como a gente, mas eles são o último colocado, o lanterna isolado, com uma pressão enorme sobre o atual técnico deles. E eu tenho certeza, se o Guarani vencer amanhã, eles perdem o técnico. Se o Guarani vencer amanhã, é uma pá de cal talvez para as pretensões que a Pinguela tem, ou que eventualmente eles teriam dentro do campeonato. Mas não é fácil assim. Não é fácil assim porque a gente sabe que esse time aqui que a gente tanto ama adora levantar um defuntinho. Adora. Nós adoramos dar a mão para quem está dentro da cova, né? E amanhã nós não podemos fazer isso. Amanhã nós temos que fazer a escrita ser diferente. Amanhã nós vamos ter que jogar a pau de cal em cima deles. É isso que nós precisamos e é isso que a torcida deseja. Eu desejo tudo isso, mas mais do que isso, o que eu gostaria é que o Guarani jogasse uma grande partida, voltasse a jogar uma boa partida. Nós jogamos uma boa partida contra o Operário, sem dúvida, uma partida que nós acertamos e que a gente não vai esquecer tão cedo. Mas eu não gostei muito da partida que fizemos boa parte do tempo contra o Náutico e definitivamente não gostei nada da partida que fizemos contra o CSA. Um time fraco, um time muito fraco. A Pinguela perdeu, acho que foi durante a semana agora, quarta-feira, quinta, sei lá. E perdeu, mas para um time que, se não está acertado, é um time que vai brigar por alguma coisa a mais, que é o Cruzeiro. Eles jogaram com 3 zagueiros e eu diria para vocês que eu assisti um bom pedaço do jogo deles. Não achei um time absolutamente desarrumado por estar jogando com um adversário mais gabaritado do que nós jogamos dias ou no dia anterior. O Guarani foi desfalcado, o Guarani foi desfigurado, a contingência ou a situação do jogo prejudicou ainda mais, mas definitivamente eu não gostei do que eu vi. Então temos que deixar isso para trás, focar nesse jogo de amanhã. Estão com todos os jogadores que a gente gostaria de estar à disposição.
Eu vou esmiuçar um pouco mais os detalhes da semana e tudo mais, e vamos falar do que a gente espera, né? Mas principalmente o que a gente espera é um bom resultado. Eu, para ser ideal, gostaria de um bom resultado com um futebol bom e convincente. E isso seria o ideal, porque nós precisamos, além da vitória, ver que trajetória que nós vamos ter nesse campeonato. E o campeonato é muito longo ainda, faltam 34 rodadas. Uma derrota para a gente amanhã seria um balde de água fria muito grande, uma decepção enorme para essa torcida. Enorme, tá certo? Bom, a situação hoje é, em 4 jogos, nós temos 5 pontos, a Pinguela 1. Nós temos uma vitória, 2 empates e uma derrota. A Pinguela só tem um empate. Nós temos 8 gols pró, a Pinguela 2. Então, a diferença dos números nos primeiros 4 jogos é muito grande. Não podemos esquecer o seguinte: no último jogo contra o CSA nem gol tinha marcado, nem ponto tinha feito, e eles fizeram as duas coisas, um gol e um ponto contra a gente. Nós não podemos deixar esse time se criar para cima da gente, né? Algumas novidades nós tivemos ao longo dessa semana. Bom, primeiro, a contratação que a gente vinha, uma contratação que a gente vinha pedindo muito, que é a contratação de um zagueiro. Foi contratado o Ronaldo Alves, zagueiro que vem do Náutico, zagueiro que estava na reserva do Náutico, mas que tem até uma folha de serviço prestado não só para o Náutico, mas para alguns bons times no país. É um zagueiro razoável, zagueiro alto, grande, pesado até, com experiência, e que eu acho que sim, pode vir para ajudar. Não sei como está agora, não sei como vai jogar no Guarani, não sei nem se vai estar disponível amanhã, mas já tem contrato assinado. Se possível, era possível que o BID desse o registro dele como aprovado, mas não sei se vai ser. Mas o fato é que essa semana, então, tivemos essa novidade. A gente está compondo o elenco um pouco melhor. O segundo, já comentei, foi um empate com o CSA, jogando e tendo alguns jogadores poupados, né? Como é o caso de Regis, como é o caso de Rodrigo Andrade, né? O nosso rival, a Pinguelinha Querida, teve mais uma derrota para o Cruzeiro. Eles tiveram a estreia do centroavante, Rodrigão, que era um cara que há 1 ou 2 temporadas atrás, eu quero dizer, eu gostaria de ter trazido para o Guarani. Acho que o Guarani, com o seu problema crônico de falta de centroavantes, poderia ter utilizado o Rodrigão. Nunca veio, sempre fez gol contra a gente e agora está na Pinguela. É verdade que bem fora de forma, é verdade que com um bom tempo sem jogar, mas estreou contra o Cruzeiro na derrota que eles tiveram. Teve uma novidade hoje, eles dispensaram outro centroavante que tinha vindo com carta de recomendação, como artilheiro da Série B do ano passado, que é o tal do Paulo César, acho que é isso, Paulo César, que veio no ano passado, se não me engano, jogou no CSA, e aí veio para cá e não jogou nada. Então eles estão querendo matar o cara. Foi embora para o Operário, dispensado. Então hoje eles têm o Rodrigão e o tal do Veras. Muito bem. Eles vão jogar amanhã com 3 zagueiros. Essa é a grande propensão, a grande possibilidade. Tal do Ednei, Juan Renato, ou um outro aí que chegou, e um tal de Cleilton. O tal do Ednei, um horror. Mas os 3 zagueiros, eu achei que jogou bem postado contra o Cruzeiro, né, apesar do gol que eles tomaram. Tem o ex-lateral direito nosso, Kevin. Tem Camilo no meio de campo, né? E na frente, eu acho que vão de Moisés e Rodrigão. Mas estão fazendo fumaça, botando dúvida se Moisés vem pro jogo ou não vem pro jogo. Eu aposto que vem. É o melhorzinho do time deles e eu aposto que vai jogar amanhã. Aposto.
E nós temos que ficar de muito olho nele, porque é o cara, talvez, o melhor jogador junto com o Camilo dentro do time da Pinguela. Então é isso. É um jogo que nós temos que entrar muito atento, com muita atenção, ligado desde o primeiro minuto, jogando bola como a gente espera e nunca com aquela apatia do último jogo que perdemos de 3-1. Dentro da nossa casa, com o apoio enorme que a torcida está tendo, com o nível de exigência enorme que a torcida está colocando em cima desse jogo, nós não podemos entrar apático. Mais do que isso, além de jogar bola, nós precisamos chutar em gol, como fizemos contra o Operário e como fizemos em alguns outros jogos. Nós precisamos arrematar a gol. É um jogo muito importante para a gente. E na minha opinião, para jogar contra essa equipe, nós não podemos jogar com jogadores que não estejam absolutamente antenados. Mais ainda, na minha opinião, temos que ir com a força máxima do ponto de vista qualidade de jogo. Então, se Andrigo tiver à disposição, inteiro, em forma, sem restrição nenhuma, confiante, eu jogaria com 2 meias. Então, eu não vou colocar a provável escalação, mas a minha sugestão de escalação. Gabriel Mesquita, na lateral direito, Diogo Matheus, que fez uma partida discreta contra o CSA, nem ruim, nem maravilhosa. Espero que se afirme, se confirme contra a Pinguela. A zaga, retorno de Thales e Carlão. O Carlão fez um grande jogo, talvez o melhor jogador contra o CSA, na minha opinião. E o Thales volta. O Thales tem cara de derby. Espero que faça uma grande partida amanhã. Boa sorte para todo mundo. Para todo mundo, incluindo e principalmente nesse momento o Thales. Bidu, na lateral esquerda. Esse aí, sem muita dúvida. Bruno Silva, volta para dele, no volante, como primeiro volante. Rodrigo, retornando, segundo volante. Na frente, como 2 meias, se o Andrigo estiver disponível, em forma, com total condição de jogo, Regis e Andrigo. E na frente, 2 atacantes, Davó e Lucão. Tirei o Júlio César e o Bruno Sávio. Sim, primeiro pela opção de jogar no 4-4-2, povoando o meio de campo, não perdendo o meio de campo para o nosso adversário. Lembrando que eles estão jogando com 3 e na zona do meio de campo eles vão ter 5 jogadores. Então o 4-4-2, na minha opinião, seria importante para poder fazer frente a essa população que eles vão ter no setor de meio de campo. Se nós perdermos o setor de meio de campo, fica muito complicado. E na frente, poder de fogo bem importante, Davó principalmente na criação e Lucão na finalização. O Bruno Sávio no último jogo foi terrível, mas não tem se mostrado muito ligado. Agora, se o Andrigo não tiver em condição, aí vamos no 4-3-3, tirando o Andrigo e colocando o Bruno Sávio. E aí ficaremos com o Bruno Sávio numa ponta, Davó na esquerda e Lucão no centro, na minha opinião. Eu acho, tudo indica, que Daniel Paulista vai priorizar, vai optar por voltar com o Júlio César na esquerda, o Davó no meio e o Bruno Sávio na ponta direita, que é o que vem jogando. Eu acho um desperdício, acho que a gente coloca o time não na sua força máxima. Eu começaria com o meu 4-4-2 para que a gente possa ter, inclusive, na possibilidade ou na necessidade de abrir mais o time. Você pode abrir o 4-3-3 com várias opções para entrar pelas beiras. O próprio Bruno Sávio, o Alanzinho, eu entraria com o Alanzinho na esquerda. Se a gente quiser jogar no 4-3-3 e optar por jogar com o Davó na centralizada, em vez do Júlio César, eu jogaria com o Alanzinho. Ah, mas o Júlio César marca mais. Ele marca mais, mas produz muito menos do que o Alanzinho. Então, eu acho que nós temos que ir com força total para a gente. E eu optaria por 4-4-2, porque a gente congestiona um pouco mais o meio de campo, confrontando o congestionamento e aquilo
que eles parecem que vão fazer no meio de campo, né? Esse é o meu time, esse é o meu gosto, essa é a minha sugestão. Vou repetir o que eu falei no pós-jogo do CSA. Diretoria, Daniel Paulista, Michel Alves, vocês fizeram a decisão, tomaram a decisão de poupar alguns jogadores. Alguns concordam, outros discordam, águas passadas. Mas vocês têm que assumir a responsabilidade. Portanto, o resultado tem de vir contra a Ponte Preta. Tem de vir nesse derby número 200. Nós não exigimos necessariamente o resultado. Queremos muito o resultado. Mas nós exigimos força de vontade, posicionamento, qualidade nesse futebol. E sempre lembrando que é o que eu vou cobrar na última rodada. Presidente, a promessa é a disputa pelo acesso. Disputa pelo acesso significa para a gente ficar entre segundo e sétimo lugar obrigatoriamente. Perceberam que eu não estou falando que é o acesso obrigatório, mas ficar em segundo e sétimo obrigatoriamente. Isso vai querer dizer que nós estamos brigando pelo acesso. Então, vi alguns jogos aí da Série B. Hoje, por exemplo, está jogando Brasil de Pelotas e Goiás. O Goiás está ganhando fora de casa. O Brasil de Pelotas claramente é um time fraco, que vai disputar do meio de tabela para baixo. E o Goiás sinaliza claramente para o seu torcedor que quer subir. Se é responsável ou não as contratações e as apostas que o Goiás fez para essa temporada na Série B, eu não sei dizer porque não os acompanho, né? Mas que eles estão apostando tudo para voltar para a Série A, eles estão. E não foi o nosso caso. Nós tivemos contratações muito mais modestas, muito mais ditas responsáveis, mas eu acho que temos agora um elenco razoavelmente equilibrado. Nós precisamos garantir que as peças em que estamos apostando deem frutos. É isso. Uma boa sorte para todos nós. Jogadores, comissão técnica, vocês têm todo o nosso apoio. Muita sorte amanhã. Nós precisamos desse resultado. É um negócio que, se a gente conseguir vencer, jogando um futebol convincente, vai ser um resultado sensacional. Nós estamos junto com vocês e a gente se vê no pós-jogo desse derby número 200. Grande abraço a todo mundo, gente. Até lá. Tchau.